uma distopia e muito semelhante ao nosso presente. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. Inácio de Loyola Brandão é um dos grandes nomes da nossa literatura contemporânea. Ele é um autor que nasceu em Araraquara e que é muito amado, pelos leitores e leitoras. Este é um dos seus livros mais conhecidos e eu o li nesta edição comemorativa de 40 anos da editora Global. E para mim foi impossível não estabelecer relações entre esta narrativa distópica e o nosso presente. Essa relação, aliás, também já está marcada aqui no excelente prefácio da Heloísa Starling, em que ela nos apresenta este livro como uma sátira política pertencente a uma trilogia sobre o Brasil contemporâneo, Essa trilogia então começa com o livro Zero, seguido por este, e termina com Dessa terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela, um título muito forte e maravilhoso. E estes três livros têm histórias independentes, mas eles se juntam em trilogia pela temática, por essa olhadela para um futuro nada promissor que caracteriza aí as distopias. E o que me chamou muita atenção, embora eu não tenha lido ainda os dois livros, os outros dois livros, Essa aqui foi a minha primeira experiência com a literatura do Inácio e eu adorei que eu tenha começado por aqui. Ainda assim me chamou bastante atenção que os três títulos, Zero, Não Verás País Nenhum e Dessa Terra Nada Vai Sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela, que os três títulos são regidos pela negação, pela ausência de algo. Este aqui, por exemplo, nessa narrativa que eu tenho em mãos, não verás país nenhum, isso é, já não existe mais nação, ou ela deixará de existir no futuro muito próximo. E é isso que a gente vai acompanhar aqui, uma narrativa que que não se passa num território geograficamente delimitado e habitado por uma coletividade com história própria, que seria uma definição de país. Essa noção de coletividade principalmente se perdeu aqui neste contexto do livro. Mesmo a geografia também se alterou, enfraquecendo as nações, especialmente esta nação que a gente reconhece como o Brasil, às custas de uma ideia falha de globalização, e não há sequer uma língua escrita aqui comum a organizar este mundo que é um mundo, além de tudo, sem crianças. Então não tem futuro, não tem um código linguístico nas ruas para orientar as pessoas que os aproximem enquanto comunidade. Tá tudo mesmo destruído, tudo se perdeu, e da globalização a gente descobre, na verdade, que ela é nada mais, nada menos que uma padronização de tudo, Então findou-se a diversidade, é uma vitória dos padrões, e padrões nada saudáveis e muito excludentes que regem aqui essa sociedade do Inácio. A ausência quase total de crianças neste território se deve ao que é chamado aqui de a grande esterilidade, que foi um movimento que resultou no tempo das crianças exterminadas. Então tem essas nomenclaturas aí muito impactantes, determinando o que foi que aconteceu em cada período dessa história em que o tempo se confunde, se perde também. Então, no momento da narrativa, o narrador está vivendo esse tempo das crianças exterminadas, nesse espaço sem futuro, desertificado. A Amazônia não existe mais, deu lugar a um grande deserto que é louvado pelo governo, chamado aqui de Esquema, como um dos grandes pontos turísticos agora do Brasil. A Amazônia que abriu espaço a um deserto tão grande quanto o deserto do Saara, tão poderoso quanto o deserto do Saara. Não há animais, não há plantas, não há contato com a natureza mais, porque não existe, tudo foi exterminado, E o que é que veio em seu lugar, no lugar desse país que a gente conhece hoje? Veio o caos, a insustentabilidade, a extinção iminente de toda a forma de vida natural do que antes era o Brasil. Então esse é o aspecto distópico que
vai reger, né, todo o livro aqui e que a gente já consegue vislumbrar no nosso presente. Curiosamente e não gratuitamente, a gente descobre aqui no prefácio da Heloísa que este título, Não Verás País Nenhum, foi retirado de um poema do Bilac, em que ele tá, na verdade, louvando a pátria brasileira, né? Aqui ela reproduziu os versos. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás país nenhum como este. Olha que céu, que mar, que floresta. A natureza aqui perpetuamente em festa. Então, o Inácio se apropria desse símbolo nacional, que é esse poema do Bilac, um dos poetas também aí mais relevantes da nossa literatura. Só que ele se apropria destes versos para subverter, né? Ainda que continue sendo um referencial, um mantenedor de alguma coisa que a gente possa entender como identidade nacional, ele vai justamente pelo caminho contrário ao dos versos do Bilac, né? E dessa nação que um dia existiu. Quem nos guia por este território hostil e inóspito é o Sousa, o protagonista narrador aqui do livro, que cria um tipo de memorial, um relato que tem também um quê de crônica, uma prosa bem extraída mesmo do cotidiano imediato ali que ele está vivendo, mas sempre se ancorando nas memórias que ele ainda carrega enquanto sujeito que nasceu na transição, né, para essa nova configuração sociopolítica. Ele tem esse nome muito comum, né, o quarto sobrenome mais comum do país, o sobrenome Sousa, e que é derivado da palavra sacha, que em latim quer dizer rocha, ou seja, resistente. Então o Sousa vai ser um símbolo de alguém que resiste, de um homem super comum, uma criatura ordinária que resiste ao extraordinário que é essa vida completamente caótica do lugar onde ele está vivendo aqui, desse Brasil, dessa São Paulo, na verdade, né? O Sousa caminha muito ali pela cidade de São Paulo, que está completamente diferente do que costuma ser hoje, por exemplo. E ele era um professor de história antigamente, que foi compulsoriamente aposentado para fazer parte desse novo mundo em que não há lugar para a história, né? Que onde não existe verdade factual ou incontestável. Tudo é muito vago, sabe? E a mídia, os próprios jornais mesmo, são difíceis de acessar, não é todo mundo que consegue ler notícias, e as notícias mesmo também vão sendo censuradas à medida que elas atrapalham o bem-estar social ali. Então, o Sousa se vê nesse papel de professor aposentado, tendo que assumir uma função num trabalho super burocrático e bastante sem sentido, em que ele fica só analisando ali números e números e números. Então tem um abandono total do tempo naquela sociedade, o tempo não é mais como costuma ser hoje, só importam, por exemplo, os dias, né? O dia enquanto unidade mesmo, não o futuro, muito menos o passado, mas o agora é a única coisa que importa, é a sobrevivência, né, ao presente. Então, o passado some e só fica o que de algum modo possa ser útil à manutenção desse sistema insustentável. Então, qual é a utilidade de um homem como Sousa num mundo que instrumentaliza tudo, que operacionaliza tudo, né? Onde é que cabe um professor de história num mundo como esse, sabe? Que só faz aproveitar de tudo como um recurso, que proveito ele tem, exercendo uma profissão meramente ilustrativa, essa vida sem propósito, desperdiçada, ele chega a dizer que sente a sua vida desperdiçada nesses moldes, convivendo com gerações mais jovens que desconhecem completamente a história do país, tudo que foi levando ao que hoje elas vivem. Então, enquanto no espaço exterior ao Sousa, aquele mundo, o nosso mundo, já não existe mais, no seu interior, os dois mundos coexistem, se confundem, intrincando a sua personalidade, complexificando a trama e o próprio eu, né? Esse próprio sujeito que é o Sousa. De repente, depois de vários anos só obedecendo à contingência e
fazendo o que for possível, o que era possível para sobreviver sem grandes perturbações, de repente ele começa a adquirir certa lucidez de não haver reconciliação com o irreparável, que foi o que fizeram aqui com este país. O que fizeram foi irreparável, irremediável, e ele se cansa de simplesmente aceitar aquilo resignado, né? Então, até o momento, é como se ele tivesse, de fato, anestesiado por todos esses atropelamentos das novas configurações externas e como quem se adapta, né, para sobreviver. Só que esse despertar acontece dentro, e tem uma ligação assim direta com um lugar chamado Casa dos Vidros de Água, que é um dos poucos espaços ali que não tem exatamente uma utilidade, um serviço objetiva à sociedade, além da memória, além de despertar as lembranças do que um dia existiu, porque essa casa é como se fosse um museu mesmo, né? Uma espécie de galeria com reservatórios de águas de cataratas e outros pontos hidrográficos que estão extintos. Por exemplo, as cataratas do Iguaçu. Tem águas dessa catarata ali para as pessoas simplesmente observarem enquanto passam sede, porque falta água para as pessoas beberem. Então é como se ele fosse aquele espaço, um brinde imobiliário à inutilidade. Ele destoa bastante do que funciona ali naquela cidade. Este é um espaço que, não surpreendentemente, agrada muito o Souza. Ele costuma frequentar esse lugar, o que certamente também influencia essa sua transformação, esse seu despertar de consciência, mas é ali, estando num contato raro com a natureza, a partir dessas águas, um contato que é raro não só no contexto de metrópole, como da capital paulistana em que ele mora, mas assim, em contexto global mesmo, pelo menos ao globo que é dado a conhecer essas pessoas comuns como o Souza. Esse contato o faz desembuchar mesmo, né? Pensar no trunfo da oralidade, da tradição oral, como um escudo à aniquilação cultural dos povos, no trunfo, portanto, da memória. Então, esse observar as águas meio que faz todos esses questionamentos emergirem, e essa defesa da memória abre espaço às lembranças que entrecortam o relato dele, desse sujeito duplo que ousa falar. A um só tempo ele é parte e contraparte do sistema e vai vislumbrando um passado que coincide desconfortavelmente com o nosso presente, que pelo rumo das coisas hoje pode muito bem ser mesmo o nosso presente. A gente pode facilmente desembocar no futuro que o Inácio ilustra aqui, então é tenso o negócio, mas essa é a forma inicial do personagem, então, alguém que, enfim, estala e passa a se perguntar e a ir contra os absurdos a que ele assiste, né? Então, o livro começa pela catástrofe total, e é uma catástrofe que tem cheiro, é um cheiro mefítico, recendendo a morte de tantos corpos que não tem tempo para cremar. As pessoas morrem muito, muito, e não há tempo sequer para dar um destino digno a esses corpos, né? E fica tudo ali cheirando, né? Não tem muito o que fazer quanto a isso, tem que empilhar os corpos e esperar. Essa é a atitude que o esquema toma. E o cheiro, gente, é um elemento de destaque aqui no livro durante toda a narrativa, porque ele invade a gente, né? Não tem como a gente vedar a entrada do cheiro, a menos que nós estejamos doentes, mas em situações normais isso é algo que a gente não consegue controlar. Então o cheiro aparece aqui como uma lembrança constante da podridão ao redor, não é algo que você possa simplesmente ignorar, essa pestilência quente que queima tudo ao redor. Além do cheiro, tem um calor insuportável, tem vários bolsões de calor que são perigosíssimos, assim, se você passa por baixo deles, você morre por conta do sol mesmo. Então é uma situação de vida extrema, né? E a gente vai vendo aqui esse passo a passo do fim que o Inácio desenha pra gente. Como ele cria um mundo inexistente, é preciso também criar novas nomenclaturas para as
novidades, né? Então há novas instâncias de poder. O governo, por exemplo, como eu falei, leva o nome de esquema, mas também outras instituições, cada uma delas recebe um nome específico e mais condizente com as suas funções aqui dentro dessa sociedade. A linguagem, então, acompanha nessas transformações, o que eu considero muito bem pensado, bem cuidado aqui pelo Inácio, né, a fins de verossimilhança também, e para que a gente consiga mergulhar de fato nesse universo que ele nos apresenta. De um modo geral, elas são semelhantes às existentes hoje, é uma tirania bastante conhecida já, mas que se especializa, digamos. Então, continuam os privilégios, a desigualdade só se acentua, não é que tá todo mundo correndo risco de morrer de sede. Claro que não, né? As pessoas com dinheiro têm seus privilégios, então isso continua acontecendo. A ciência é continuamente rebaixada e rejeitada pelas pessoas com o apoio do esquema, então esse é um movimento que a gente tem visto acontecer muito assustadoramente, não só no Brasil, né, mas com essa coisa da pandemia a gente tem visto muito um rechaço à ciência que é absolutamente nocivo à nossa continuidade enquanto seres humanos mesmo, e o Inácio já apontava isso aqui há 40 anos, né, e é claro que além de tudo isso ainda há o medo. O medo é uma presença constante, uma companhia de todas as pessoas aqui, por conta muito dessa aproximação da morte, né? Essa aproximação invasiva da morte, que também, infelizmente, se assemelha muito ao que a gente continua vivendo com a pandemia do coronavírus. Então, todas essas questões deixam a leitura, acho que ainda nesse contexto, né, de 2021, deixam a leitura ainda mais, assim, alarmante e impactante mesmo sobre os leitores, né? Nesse contexto de tamanha hostilidade, com tanta tensão, uma tensão contínua, ininterrupta, a desconfiança toma conta de todo mundo, né? As ruas não são limpas, são muito, muito sujas, não são seguras, são perigosas, e isso estimula o individualismo, então tá todo mundo muito preocupado consigo, inviabilizando qualquer tentativa de coletividade mesmo, né, que caracteriza um país, como eu falei no início do vídeo. Então qualquer sinal de descontentamento também é combatido com ostracismo, então quem quer que pense em questionar ou manifeste, né, algum descontentamento com o modo com que as coisas estão acontecendo é isolado. Existe um isolamento que é uma situação muito misteriosa, ninguém sabe direito o que acontece com as pessoas que vão para o isolamento, mas ele existe, portanto é uma ameaça muito real de apartamento do sujeito do convívio social, que já não é lá essas coisas, e do acesso às vias públicas também, né? Esse acesso, inclusive, é gerenciado por fichas de permissão de movimentação interurbana. Tem tanta gente na cidade que você precisa de fichas de autorização para passear por uma área ou outra, então você fica restrito a um perímetro ali determinado pelo esquema. Aqui no prefácio da Heloísa, acho que deu para perceber que eu gostei muito desse texto. Ela diz em determinado momento que nós não sabemos quando foi que o Brasil se tornou ou se tornará um país aviltado por uma forma moderna de tirania, onde tudo se destrói em troca de nada. E eu fiquei pensando muito nisso, porque isso também me remeteu a uma afirmação que o próprio Souza faz aqui dentro do livro, de que é impossível explicar a mecânica dessa estrutura, porque só vivendo ali mesmo para entender. E isso também se assemelha bastante à nossa condição, né, de sujeitos comuns sem grandes poderes dentro do sistema, tentando entender, mas sem conseguir o que é que tá acontecendo, o que é que estão fazendo com a gente, entender essas destruições todas a custo de quê, né? A custo de tantas vidas, de tanta natureza, enfim. Essas questões o tempo todo estão povoando aqui o texto, só que a diferença é que na narrativa esse futuro que a Heloísa fala e que a gente também já consegue ver ali pertinho, chegou, o futuro é o agora, esse futuro do qual a gente fala, né, pra tomar cuidado e tal, chegou, é o presente do Souza, e para instaurá-lo dentro da narrativa, o Inácio se vale de alguns recursos sinestésicos que ajudam a projetar
com muita nitidez, intensidade, contraste, os contornos dessa calamidade que já é uma realidade hoje para muitas pessoas, né? E que se não for combatida pode se desenvolver. Então eu acho que este livro vem muito também nesse sentido de nos movimentar para impedir que essas coisas aconteçam. Nos movimentar de alguma forma, nem que seja falando sobre isso, como o Inácio fez, como eu tô fazendo agora, como tantas outras pessoas fazem, né? Ao comentar a trilogia do Inácio como um todo, né? Então, de novo, o odor é um bom exemplo disso, né? Dessa coisa sinestésica, porque é sempre um sinalizador da anormalidade, também um conector a esse instinto humanizador primário das personagens. Então, alguma coisa de humano permanece e se manifesta em contato com esses odores todos, né? Então, é uma narrativa que se vale de recursos escatológicos também, então não tem como fugir do corpo, e ainda bem, porque muitas vezes é o corpo que resgata essa qualquer coisa de humano que a gente precisa preservar. O Inácio também aproveita muito o grotesco e o erótico para fazer essa ligação com a natureza que existe na gente, né? Então o erotismo aparece aqui como uma forma também de resistência, de prazer. O prazer se torna uma resistência aqui dentro, a alegria, o riso, o conhecimento do próprio corpo. Tudo isso são pequenas resistências a que os personagens ainda têm algum acesso. Então, se até aqui eu foquei bastante no mundo externo que nos é apresentado no livro do Inácio, há também o âmbito doméstico, né? O interior também do personagem, porque dentro do apartamento que ele morava, o espaço do seu apartamento era um dos poucos espaços onde as coisas permaneciam iguais. Não havia essas transformações tão nocivas, né? Como estava acontecendo ali no mundo lá fora. Mas ele morava, então, com a sua esposa Adelaide há décadas, pelo menos 3 décadas. E essa mulher, esse relacionamento entre os dois, na verdade, por muito tempo representa estabilidade, a cadência dos costumes, né, permanece ali no relacionamento deles. Os atributos da intimidade, conhecer até os silêncios da outra pessoa, tudo isso é uma segurança, a segurança dos hábitos, que era assim um porto seguro mesmo pro Sousa. Só que de repente, também depois de décadas juntos, conforme ele vai mudando o modo com que ele observa o entorno, este relacionamento, essa relação também passa a se transformar. Então o Sousa, ele apesar de estar vivendo há décadas com a mesma mulher, ele se espanta demasiadamente com a inteligência prática dela, sabe? Como se até então ele jamais tivesse de fato reparado nela, ou se interessado pelo que ela tem de individualidade, né? Pelos recônditos da sua individualidade. E aí ele até fala, né, que a Adelaide sempre me reserva surpresas, e ela vai mesmo reservar algumas surpresas para ele. Então também o interior a casa do protagonista, o seu relacionamento com a esposa, que é uma personagem assim misteriosa e gradualmente sedutora, até isso fica desordenado, negligenciado, entra em colapso. Então é um colapso total pelo qual o Sousa tá passando, e eu adoro que o Inácio considere também esses aspectos particulares da construção da personagem, não só para nos causar empatia, mas também para dar uma tridimensionalidade, né, a esse sujeito, e demonstrar que as nossas relações privadas também são diretamente afetadas pelo coletivo, pelo que se estabelece enquanto sociedade mesmo. Eu adoro isso aqui dentro do livro. A casa deles é um lugar onde se projeta uma falta muito opressora, feito uma sombra compacta mesmo, pressionando ali os personagens. É uma falta incompreensível a princípio pra gente, que eles tentam preencher com acúmulo de objetos que vão sendo humanizados. Então o inútil aqui tem uma função, o que é considerado inútil, tem uma função também de preenchimento aqui, uma função humanizadora mesmo, e muito do que ele vê na Adelaide, do que ele sente por ela, reflete a si mesmo e aquilo
que o seu desabafo nos faz enxergar nele. Então eu gosto muito dessa relação que ele tem com a Adelaide, eu gosto que ela seja uma personagem muito mais profunda do que nos é dado alcançar. Então eu não podia deixar de falar dela aqui nessa resenha. Certamente o símbolo maior dessa invasão da anormalidade no ambiente tão normal, tão tradicional, tão seguro quanto o apartamento e o relacionamento dele com a Adelaide é o furo na mão que aparece nele, assim, porque assim, naquele contexto havia várias doenças e coisas esquisitíssimas acontecendo com o corpo das pessoas sem que elas pudessem explicar ou entender, e isso acontece com o protagonista aqui, o Souza. Surge um furo na mão dele, um furo assim mesmo, bem redondão, pelo qual ele consegue enxergar, e é dessa forma que o absurdo invade o perímetro residencial do Souza, e não é algo que ele possa disfarçar, né? Esse furo na mão, por mais que seja indolor e cicatrize rapidinho, não é algo que ele consegue esconder, e ele nem tenta também esconder da Adelaide, mas é um belo símbolo de como as coisas realmente foram se desintegrando ali, né? E tudo isso, gente, acontece até a página 55 do livro, que tem quase 400, então não é nada disso, é um spoiler, sabe? Tudo vai acontecendo, tem muita coisa aqui pra acontecer ainda. E esse é um furo que o personagem é levado a amar, porque ele o vê como um sinal transmissor dessa possibilidade do não, né? Da ruptura com o que se chama de normal, é um círculo de luz pelo qual ele vê, então o corpo dele leva a marca dessa disrupção. E o Souza é um personagem muito irônico, a prosa dele é carregada de ironia, então por mais que a gente esteja lendo, né, esse presente, essa descrição tão assustadora de um presente muito real, ele recupera algo de cômico aí nesse absurdo, também como uma estratégia para suportar, né, tudo aquilo que ele tá vivendo. E ainda pensando na questão das semelhanças assustadoras com o nosso agora pandêmico, eu marquei aqui um trecho que me fez pensar muito na gente, em que ele diz, né, ninguém suportava ficar em casa o tempo inteiro sem sair nunca, viver prisioneiro, morar entre quatro paredes, ir pro emprego em furgões blindados, encerrar-se na fábrica por 12 horas, temer a chacina diária, conviver a cada instante com a possibilidade de morrer, preparar-se. Fomos nos habituando de tal modo que passamos a pactuar com a tragédia, aceitando-a como cotidiano. Me espanta essa capacidade de acomodação da mentalidade, sua adaptação ao horror. Acredito que a gente possui um componente de perversidade que nos leva a encarar como normal esse pavor, a desejá-lo às vezes, desde que não nos toque. Aí é que me pergunto, podemos lutar pela salvação isolados, individualizados, ou temos de contar com auxílios exteriores, amparo? Fizeram tudo para massificar, ao mesmo tempo que isolaram cada pessoa em si, tornando-a ferozmente individualista, fechada para o outro, sem apoio e sem querer apoiar, medrosa da própria personalidade. Então o tempo todo Souza vai levantando questionamentos aqui que são muito parecidos com os questionamentos que a gente tem visto surgir desde o início da pandemia. Então é impossível não se identificar, assim, profundamente com esse personagem, sabe? E enquanto isso, né, ele vivendo todo esse conflito também interno ali com o seu casamento indo por água abaixo. Enquanto isso, falta água, falta comida, falta alimentação. Os aromas são artificiais, as pessoas vão comprar aromas de coisas que já não existem, tipo chuva. Os empregos também são artificiais, as pessoas morrem de causas bizarras e são isoladas sem grandes justificativas. Tudo é factício, não há mais alegria, qualquer risada agride essa nova normalidade. O Souza e os outros da sua geração são guiados ali por bússolas obsoletas, e isso fica também muito bem representado pela relação que ele tem com o sobrinho da Adelaide, que é seu sobrinho também, o Dominguinhos, que é um personagem, ele é um membro ali da Militech, então ele faz parte do corpo militar daquele país, ele tem vários trabalhos suspeitos e também pouco explicados, né, e fora da lei. E é com ele que o Souza tem alguns dos melhores diálogos aqui, ele representando alguém resistente ao sistema, enquanto
o Dominguinhos é completamente parte daquilo e nasceu, né, já sob o esquema, então para ele também é até difícil imaginar outras formas de vida, especialmente porque não há acesso, né, à história ou à imaginação. Então, todos os personagens aqui têm funções muito bem pensadas para o funcionamento da narrativa e para fortalecer as estruturas desse sistema, desse universo que o Inácio cria pra gente. Então, se antigamente, por exemplo, o estar preso a nada era sinônimo de liberdade, aqui a ausência de algo em que se amparar é desesperadora para o Souza. E ao mesmo tempo em que ele se pergunta que mundo é esse, ele logo passa a se perguntar também quem sou eu? Porque as condições do mundo fazem com que ele se pergunte isso também, né? Ele vai como que se desarticulando de si, formando duplicatas. Eu era o outro a me contemplar, é algo que ele diz. E aí a narrativa, então, dá pra dizer que ela beira até o delírio, a loucura é uma presença também aqui no livro, né? Também estimulada por essa coisa da repetição, da falta de novidade, é sempre a mesma coisa e sem qualquer tesão, né? Só pensando em sobreviver. E quando ele passa a considerar a sua responsabilidade individual sobre os rumos coletivos e vice-versa, também os andamentos políticos sobre as experiências individuais, ele se torna um ponto fora da curva, ele fica meio rebelde mesmo, sabe? E cansado daquela impotência, da desimportância que ele tem diante de tudo que está acontecendo, né? Aqui na página 164 tem um trecho em que ele diz: que vida! Essa memória nunca consultada que vai ser atirada ao lixo assim que eu morrer. Que sou nada na ordem das coisas. Papéis, fotos, contas, anotações, que importância tem? Documentos do quê? De um homem comum. Ora, a história jamais se interessou pelo homem comum? E por que havia de? Então ele se vê como um homem comum tentando nadar contra as correntezas dessa nova história do seu presente. Uma possibilidade que só se concretiza pelo narrar, pelo fabular, o que me lembra inclusive uma frase famosa do Guimarães Rosa, né? Narrar é resistir. Então é por aí que o Souza acaba, acho que até meio que sem querer, encontrando uma estratégia de sobrevivência. Porque conforme ele vai falando, ele toca na liberdade, ele se dá a chance de se conhecer, de reencontrar conceitos ultrapassados, mas originais do que se entende por humano. Então é por aí, é pelo discurso, né, no qual vão pipocando várias palavras antigas, inclusive, é pelo discurso que ele vai resistindo, que ele vai se mantendo, né. E essas intervenções do sobrinho dele, que aparece em diferentes momentos da narrativa, é uma intervenção do familiar que me lembrou muito o conceito do Unheimlich, do Freud, que é justamente o despertar de algo que deveria estar oculto pelo seu contato com o familiar que é estranho. Então, isso acontecendo aqui no livro, o Souza reforça o julgamento sobre si mesmo a partir desse contato com o estranho familiar, ele reforça os questionamentos sobre a própria resignação, e aí se dá o princípio da mutação, do recriar-se para resistir, que é uma lição da natureza que o Souza recebe aqui num momento simbólico do livro, também um momento sutil, mas de grande força. Ele volta, não sei nem se ele volta a ser quem ele era, talvez ele passe a ser quem ele nunca foi, um sujeito questionador, o professor de história que não reverencia e sim desobedece, e de repente ele se dirige a um leitor. Na verdade, o título daqui dá pra gente já, né, pescar que ele tá falando com alguém. Não verás país nenhum. Quem é esse tu, né? Esse tu somos nós. Ele se dirige a um leitor localizado no passado da narrativa, o passado que então ganha força, enquanto nós, leitores, ou o tu a quem ele se dirige, ganha responsabilidade. Então a gente se sente diretamente responsabilizado pelos rumos da vida do Souza, porque é o que eu disse, né, e é o que a gente sente claramente aqui no livro. A gente está muito próximo de algo bem parecido com isso acontecer. Então, a literatura do Inácio
nos coloca nesse papel de responsáveis também pelo nosso próprio mundo, pela nossa própria vida e pela nossa sociedade, né? Então, o Souza que vai atrás de exercer algumas formas de liberdade, de se levantar contra o sistema, ainda que na sua condição de homem ordinário ele não tenha muitos recursos, ele se dedica ainda assim a empreender modificações, começando pelo seu próprio comportamento, né? Da resignação total a miúdas insurreições, pequenos gestos decisivos, é o que ele diz. E assim, o Souza vai passando de homem comum a herói da própria jornada, a um sobrevivente, porque o que ele vive, apesar de ser uma existência de homem comum, é tão massacrante que ele se torna mesmo uma figura heróica por continuar vivendo simplesmente, sabe? Por estar ali minimamente saudável naquele mundo completamente insano. E é por tudo isso que eu acho e que eu senti também na minha leitura que este é um livro que aponta para a esperança, e uma esperança que está 100% localizada na natureza. É ela que a gente tem que preservar, sabe? A gente precisa muito fazer alguma coisa pela sobrevivência da natureza, porque a gente faz parte dela, afinal de contas, né? Então, este livro me fez pensar em muitas coisas, e muito sobre o passado, sobre o nosso presente, especialmente sobre o nosso futuro. Eu acho que é um livro muito energizante no sentido de fazer a gente agir de alguma forma contra os absurdos que nos acometem. É uma leitura muito atual, assim, absurdamente atual. Saiu agora novamente, como eu disse, pela Editora Global, numa edição que tá muito maravilhosa, pelos extras, que tem vários extras aqui, inclusive facsímiles das edições anteriores e de outras edições publicadas em outros países, porque a obra do Inácio foi traduzida, para vários idiomas. Então, assim, é uma leitura que eu recomendo muito. E eu espero que vocês tenham sentido vontade de ler, né? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aqui embaixo se você já leu este ou outros livros do Inácio, ou alguma outra distopia também brasileira que seja, assim, tão assustadoramente semelhante ao nosso agora. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui. Considere apoiar o Literatame, porque é assim que o canal se mantém. E acompanhe também nas outras redes sociais. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!